quiserem estar conosco. Amém? Você vai orar pelo retiro de jovens e de adolescentes? Levanta as suas mãos comigo e fala assim: Senhor, abençoa o ministério de jovens e o ministério de adolescentes da Igreja Betel. Que estes 2 finais de semana sejam abençoados, agraciados, cheios do poder, da glória e da graça do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala comigo nesta noite, pela tua palavra. Eu abro o meu coração para receber a boa semente da tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então esteja conosco em oração. Nós precisamos da oração dos irmãos. É sempre uma luta, né? Existe uma série de requisitos, né? Às vezes tem embaraço nas vidas dos nossos jovens e adolescentes, e nós precisamos muito da oração dos irmãos para esses 2 finais de semana. Vocês sabem que Satanás tem tentado destruir esta geração, sim ou não? Geração de adolescentes, a geração de jovens. Então a Igreja Batista Betel, pela graça de Deus, está investindo pesado, tanto no ministério infantil, como no ministério de adolescentes, no ministério de jovens, crendo que Deus levantará uma geração abençoada para a glória de Deus. Amém? Vamos lá então na palavra? Glória a Deus. Então, aperte os seus cintos, sentam aí nas suas poltronas confortáveis, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você, querido, e vamos mergulhar na palavra de Deus e aprendermos lições valiosas sobre essa temática tão importante: perseverança na provação. A palavra de Deus diz em Tiago 1:2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha só, irmãos, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Amém? Quem quer ser perfeito e íntegro aqui? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser provado e sair aprovado das provações, perseverando na minha fé em Jesus de Nazaré. Amém? Versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Fala comigo, perseverança. Isso, olha o destaque. De novo, repetindo a palavra perseverança. Perseverança, aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama Jesus, querido? Sim ou não? Tem que falar forte, com fé, crendo. Se você ama Jesus, a palavra de Deus está dizendo que eu e você, todos nós,
passaremos por provações. Eu sei que é difícil você falar amém, não é verdade? Oxalá a vida fosse um mar de rosas, né? Sem dificuldade, sem problema, só vitória, só bênção. Irmão, mas a vida faz parte da condição humana, faz parte da vida passarmos por dificuldades, lutas, tribulações, problemas, dor, sofrimento, faz parte da vida humana, da condição humana. E nós que amamos a Deus, não pense que nós estaremos isentos disso. Muito interessante nós entendermos o conceito da provação. A palavra provação é a ação de ser provado. Será que eu e você, quando somos provados por Deus, saímos da provação aprovados? Porque, querido, numa provação, você pode sair dela aprovado ou reprovado. Quando você passa por uma luta, uma dificuldade, um problema, qual é a sua reação? De que maneira você lida com a dor e o sofrimento? É muito interessante nós pensarmos no conceito também da palavra tribulação. A palavra tribulação está na Bíblia em diversos lugares. A Bíblia diz que nós vamos ser atribulados, né? Mas não desanimados, nem desamparados. Existe um período profético que ainda ocorrerá na face da terra, chamado de tribulação, ou a grande tribulação. Tribulação é o período completo de 7 anos, onde 3 anos e meio, primeiro começa o princípio de dores, e logo em seguida vem a grande tribulação, num período de 7 anos totalizando, onde Deus irá estabelecer os seus juízos, a sua ira sobre a terra. Então a tribulação é algo que está na palavra de Deus em diversos lugares. É interessante nós pensarmos acerca da tribulação, da provação, mas principalmente da palavra tribulação. Querido, a palavra tribulação do original vem do latim, uma palavra latina que significa tribulum. Tribulum era uma peneira que os romanos, do Império Romano, usavam para separar o trigo da palha. Olha que interessante esse conceito, essa palavra. Ou seja, através da tribulação, dessa peneira de Deus, na sua e na minha vida, na igreja de maneira geral, no mundo, Deus separa quem é trigo e quem é palha. A Bíblia diz que a palha vai ser lançada no fogo, que é um símbolo do inferno, que simboliza os ímpios, aqueles que não têm Deus, aqueles que não estão nem aí para o Evangelho, que não vivem a vida de Deus, a vida cristã, que não perseveram na fé. Primeira dificuldade e luta, já abandonam as coisas de Deus. E como nós temos visto isso nesta geração? Sim ou não, irmãos? Quando tudo está bem, aleluia, glória a Deus, vou para a igreja, que maravilha, tal. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí começa a provação, a dificuldade, a luta, o sofrimento, a dor. Nesse evangelho superficial, muitas vezes está sendo pregado em muitos lugares, às vezes na televisão. A pessoa pensa que a vida cristã é só vitória, só bênção. Também tem vitória e bênção, amém? Mas também tem tribulação. É a peneira de Deus, o tríbulo de Deus, que separa o trigo da palha. A palha simbolizando os ímpios, e o trigo simbolizando os verdadeiros frutos de Deus, as primícias de Deus, os verdadeiros cristãos. Amém? Será que você é trigo de Deus, amado? Ou você é a palha que diante da provação, da dificuldade, da tribulação, você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a botar a culpa nos outros, começa a botar a culpa no capeta, no diabo, ou então, né, sei lá, muitos abandonam a fé, abandonam a vida com Deus. Quando Deus passa a peneira na sua vida, querido, será que você sai dessa peneira provado, aprovado ou reprovado? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
As características importantes da carta, dessa epístola pastoral de Tiago. Tiago foi escrito, provavelmente por Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele trata, essa carta trata de aspectos práticos da conduta cristã, ou seja, do dia a dia do discípulo de Jesus, de coisas práticas da vida cristã, apresenta também pelo qual a fé opera na vida cotidiana. Como é que a fé do tipo de Deus, a fé cristã, opera na vida cotidiana? Também essa carta de Tiago traz como característica uma instrução ética concreta para a vida de cada cristão. Amém? São máximas de Deus na forma de uma carta pastoral. São 108 versículos, 22 referências ao Antigo Testamento, 15 alusões aos ensinamentos de Cristo. É uma obra vasta. Essa carta de Tiago é preciosa, onde 3 assuntos são principais nessa carta: a fé e as obras, em primeiro lugar. Segunda questão, o uso da língua e a oração por enfermos. Nós estamos falando desse bloco primeiro, da fé e obras. Fala comigo, fé e obras. Tem muita gente que diz que tem fé, mas na hora H, na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da moenda de Deus, do tribulum de Deus, da peneira de Deus, se revela ser palha e não trigo de Deus. Amém? Segura no ombro do seu irmão e fala: eu profetizo que eu e você seremos trigo para Deus. Amém, amados? Quantos trigo de Deus nós temos aqui nessa noite? Fala comigo: eu sou trigo de Deus. Quando Deus passar a peneira na sua vida, querido, você vai provar, através da tua conduta, através da sua vida com Deus, através do seu dia a dia, através das suas obras, através dos seus comportamentos, através das suas atitudes, através do seu dia a dia, você vai provar que você é trigo de Deus, que você é filho de Deus, de que Deus está contigo, mesmo nos momentos difíceis, e você está com Deus, mesmo quando tudo não vai tão bem na sua vida. Amém? Primeiro princípio que nós gostaríamos de ensinar, querido: mesmo na luta, lembre-se, Deus tem um propósito. Glória a Deus. Fala comigo: mesmo na luta, Deus sempre tem um propósito eterno. Quando você estiver passando por luta, quando você estiver passando por dificuldade, pergunte para Deus, irmão, que lição você pode extrair dessa luta, dessa dificuldade, desse problema. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Que propósito eterno? O que o Senhor quer forjar na minha vida? Por isso que Tiago fala: alegrem-se, povo de Deus, mesmo nas provações. Ou seja, Tiago está dizendo para mim e para você: Deus é contigo, você não está sozinho, você vai triunfar no Senhor. Amém? Você vai triunfar. A sua fé será provada, meu irmão, mas será confirmada em nome de Jesus. Se a sua fé não é só de boca para fora, se a sua fé é autêntica, é legítima, é verdadeira, é uma fé do coração, é uma fé na mente, é uma fé na boca, é uma fé nas mãos, é uma fé no dia a dia, é uma fé que se mostra nas obras. Nós sabemos que a salvação vem pela fé, mas o que legitima e autentica a fé é uma vida de obras de justiça para Deus. Amém? Nós fomos criados para as boas obras, diz Efésios. Nós não somos salvos pelas boas obras. Só que as boas obras, elas autenticam, elas legitimam, elas revelam se a nossa fé é concreta, é real, é verdadeira, e não é uma fé, um cristianismo abstrato, um cristianismo, sabe, do mundo das ideias, um cristianismo zen. Não,
é um cristianismo real, palpável, que no dia a dia se revela através da perseverança na provação. Amém? A Bíblia diz que as lutas, ela é bem clara, ela mostra isso, e também os pensadores antigos diziam: as lutas transformam meninos em homens valentes. Amém? Ou meninas em mulheres valentes. Você recebe essa palavra, querido? Como é que o guerreiro é formado? É no treinamento, é claro, na instrução militar, sim ou não? Mas ele é forjado e provado aonde, irmão? No campo de batalha. Como é que o guerreiro se aperfeiçoa? No campo de batalha. Toda vez que você estiver passando por uma batalha, por uma luta, por uma guerra, lembre-se, Jesus está contigo. Por isso que Tiago fala: alegrem-se nas provações. Deus é com você, com Jesus você vai triunfar. As lutas transformam meninos em homens valentes. E querido, o céu será um lugar de homens e mulheres valentes. Amém? Lá em Apocalipse a Bíblia diz: os covardes não vão para o céu, não herdarão o reino de Deus. E a palavra covarde na Bíblia é tímido, é aquele que se deixa levar pelo medo, é aquele que se amedronta diante da dificuldade, é aquele que quando Deus está passando o moinho, a moenda, está passando ali o tríbulo, a peneira, ele abandona a jornada da fé. Mas eu e você não seremos assim no nome de Jesus. Porque a fé mais a aprovação, diz a palavra de Deus, produz perseverança. Só tem um jeito de você aprender a ser perseverante, querido. É quando a tua fé passa por provação. Amém? Tem um termo nos dias de hoje, usado muito pelo meio empresarial também, que tem a ver com a vida do cristão. É o termo resiliência. Fala comigo, resiliência. Pastor, o que é isso? É um conceito muito interessante. E é uma característica que o ser humano precisa ter se você quer ser um vencedor. Sabe o que significa a palavra vencedor? Alguém que venceu a dor. Vencedor. Será que quando você está passando por um momento de luta, de dificuldade, de problema, de sofrimento, você vence a sua dor, as suas mazelas, as suas dificuldades? A sua fé, quando é provada, ela sai perseverante. Você tem essa característica que eu ia falar e vou falar agora, chamado resiliência. Resiliência é um conceito tremendo. É a capacidade que nós temos de superar as dificuldades, de enfrentarmos os obstáculos e superarmos ele na graça, no poder e na força do Senhor. Será que você é uma pessoa resiliente, querido? Ou na primeira dificuldade você já abre a mão, você já abandona, você já desiste, você já cai fora. Diante da tentação você já se rende à tua carne, à tua natureza pecaminosa. A luta vem, você já é uma Maria mole, é uma vaquinha de presépio, é influenciado e não o influenciador. Tem muito crente que parece, é o crente chuchu, encosta em alguém, pega o gosto dos outros, se deixa influenciar pelos outros. Chuchu é assim, qualquer coisa que você bota ali, o chuchu pega o gosto do tempero, do molho. É ou não é, irmãs? Tem muito crente chuchu, que não tem personalidade, não sabe o que quer, é Maria mole para lá e para cá. Uma hora está no mundo, outra hora está na igreja. Uma hora diz que é de Jesus, outra hora está pintando e bordando, pulando lá fora, aprontando. Uma hora diz que quer santidade, outro dia está no pecado, atolado na sujeira. Querido, a sua fé será provada. E Deus quer forjar na sua vida de guerreiro, de valente, do Rei Jesus, perseverança. Amém? Vemos isso na escola bíblica. Quando começa a escola bíblica, quase 60 alunos. Aí vai começando, as aulas vão indo, o povo já começa a desistir. Já sai.
Aí inventa N desculpas, né? Ah, que não sei o quê, porque está muito tarde, que não sei o quê, que... Vai nas faculdades, você vai ver, tem professores aqui universitários. Começa uma turma com 60 alunos, termina e se forma 10, 15 alunos. Nós temos que mudar isso nas nossas vidas, amém? Por isso que muitas vezes o Brasil fica para trás, porque os brasileiros não têm essa capacidade de resiliência, de perseverar, de começar um negócio e terminar. Quantos cursos você começou e não terminou? Quantos propósitos você estabeleceu no seu coração e não foi fiel? Quanto, meu irmão? Fala comigo, fé mais provação produz perseverança. Uma vez eu vi atrás de um carro, nunca mais esqueci nessa frase. Para a farinha sair fina, você tem que passar pelo moinho de Deus. É verdade ou não? Para Deus poder te usar, querido, antes disso, Deus vai te provar. Você vai passar no moinho de Deus. Deus vai provar o teu coração. Deus vai ver se a sua fé é legítima, é autêntica, é verdadeira. É Deus gerando em nós, mediante a fé e a aprovação, perfeição. Ou seja, quando a nossa fé é provada, e nós perseveramos no Senhor, na força de Deus, no poder do Espírito Santo, na graça de Deus, Deus vai nos aperfeiçoando, amém? Porque o perfeito Jesus Cristo está em nós, e as características de Jesus vão sendo forjadas em nós, e Cristo em nós, diz a palavra de Deus, é a esperança da glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus aqui? Meu irmão, se você quer ver a glória de Deus, Cristo tem que ser formado em você, e Cristo vai ser formado em você, diante da fé provada, diante da fé que persevera. É Deus gerando perfeição, é Cristo em nós, é Deus te forjando como soldado, né? Nós vemos os exércitos romanos, por exemplo, eles eram forjados no campo de batalha, eles eram treinados, bem instruídos, mas eles iam para todo tipo de lugar hostil, inóspito, difícil, lugares onde ali existiam os bárbaros, no meio da mata, atravessavam rios, eles estavam sendo formados. Diz a história também que os soldados espartanos, desde novinhos, jovens já eram preparados para a guerra, em situações difíceis, em situações de fome, de sede, em situações complicadas, porque eles já queriam forjar os soldados diante da dificuldade, irmão. Sim ou não? Vai fazer o exército para você ver, irmão. Você é treinado aonde? Na mata, passando fome, levando apenas uma faca, talvez um negocinho de sal, tendo que aprender a se virar na selva. Sim ou não? Quando você está na selva da vida, num ambiente hostil, numa situação difícil, como é que você se porta lá? Como é que está a tua fé diante da dificuldade, da luta, da tribulação? Não há como, querido, Deus nos levantar como guerreiros do Senhor, sem passarmos por tribulum, por provação e por dificuldades. Amém? Amém? Ai, pastor, é para cada um de nós. Você vai ver, se você estudar a história de todos os grandes homens de Deus, da história da igreja, você vai ver que muitos deles e todos eles passaram por situações tremendas de dificuldades, mas saíram com uma fé perseverante, aprovados pelo Senhor. Amém? Vou te dar um exemplo, o jovem David Brenner, um dos pais das missões modernas. Querido, um jovem que morreu com 27 anos de idade. Ele, desde os 21 anos de idade, ele tinha uma saúde precária, sofria com febres terríveis, sofreu dificuldades e lutas físicas tremendas. Morreu jovem com 27 anos de idade, mas foi o primeiro europeu que entrou dentro dos Estados Unidos, inglês, europeu, entrou dentro dos Estados Unidos e levou a mensagem do Evangelho
para as tribos indígenas norte-americanas. Diz a história que David Brenner, ele tem um livro extraordinário, eu te indico comprar, o Diário de David Brenner. É um livro maravilhoso, você vai chorar ali em cima das páginas. Ele relata as suas experiências extraordinárias com o Espírito Santo, com Deus, ali no meio dos indígenas, no meio dos nativos. Diz a história que ele ganhou uma tribo inteira para Jesus. Uma tribo indígena inteira que estava perdida, indo para o inferno, porque um homem, mesmo doente, mesmo frágil fisicamente, se colocou à disposição do Espírito Santo para ganhar toda uma tribo para Jesus. Até hoje, os maiores missionários leem as obras de David Brenner, para serem inspirados por Deus, para adentrarem dentro dos campos missionários. Exemplo de homens de Deus, que eram frágeis como eu e você, amém? Mas que serviam a um grande Deus, que tiveram a sua fé provada e aprovada diante das dificuldades, amém? Querido, lembre-se disso, diante da provação, é Deus gerando perfeição em você, é Deus gerando integridade em você, é Deus gerando alinhamento com o general e o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. É Deus alinhando o teu coração com o céu. Quando você passar por luta, por dificuldade, por problema, pergunte para Deus: Senhor, que lições o Senhor quer me ensinar? Qual é o propósito que o Senhor tem em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade, em meio a esse problema? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? No mínimo, irmão, Deus quer te ensinar a se aproximar mais dEle e a depender mais do Senhor. Amém? Quem quer depender mais do Senhor e se aproximar mais de Jesus? Esse tempo atrás mesmo, eu e a Sofia, alguns meses atrás, passamos por uma situação extremamente delicada, uma situação complexa, muito dolorida, a nível de alma, de coração, e aí nós olhamos um para o outro em meio àquela situação toda, e nós olhamos e tomamos uma decisão, amados. É tempo de buscarmos a Deus, mais do que nunca na história da nossa vida, amém? E desde lá nós entramos num processo de busca do Espírito Santo, de consagração, de ampliação de jejum na nossa vida, no nosso tempo devocional, de tempo de oração com Deus. Querido, quando você estiver passando por luta, por dificuldade, lembre-se, é Deus gerando perfeição, é Deus gerando integridade, é Deus te dando um coração alinhado com o céu. E em meio à luta, dificuldade, não tenha vergonha, peça sabedoria a Deus, amém? A Bíblia está dizendo aqui, Deus dá com liberalidade. Deus é generoso. Você tem uma decisão importante na sua vida, não sabe o que fazer, busque orientação, precisa de Deus. Deus pode falar através de pessoas, Deus pode falar através da palavra, principalmente, a maneira mais segura de Deus falar conosco. Deus pode falar através de conselheiros, especialistas naquela área, ou especialistas na área espiritual. Deus pode usar N formas para falar contigo, querido, e te dar direção diante de uma decisão difícil que você precisa tomar. Mas peça a Deus sabedoria na batalha, amém? Uma das coisas mais interessantes e importantes numa batalha é o quê? É a estratégia, sim ou não? Grandes exércitos perderam às vezes de pequenos exércitos, por problemas ou por falta de estratégia. Você quer uma estratégia para a tua vida? Você quer uma estratégia para sair da provação? Aprovado por Deus? Você quer uma estratégia para Deus te dar vitória em uma determinada área da sua vida? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus direção, peça a Deus estratégia contra o seu inimigo, amém? E a Bíblia ensina que nós temos 3 inimigos espirituais: a nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, que quer nos inclinar para o pecado, para o mal, natureza adâmica, como diz a Bíblia, mais conhecido como carne. O nosso segundo inimigo espiritual são Satanás e os demônios, sim ou não? Se levantam contra nós, por isso a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas,
mas sim contra principados e potestades, dominadores, ossos espirituais da maldade, rainha dos céus, aquelas pessoas, os seres espirituais que estão por detrás daquela situação, os seres espirituais que às vezes estão por detrás daquela pessoa que se levanta contra nós. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, amém? E Deus quer derramar sabedoria para o seu povo, querido. Quem quer mais sabedoria e graça da parte do Senhor? Fala: Senhor, eu quero sabedoria e graça do Senhor. Irmão, Deus quer derramar sabedoria sobre você. Deus quer derramar graça sobre a tua vida. Deus quer te dar estratégias contra os seus inimigos. O terceiro inimigo é o mundo. Ou seja, esse sistema mundial anti-Deus, anticristo, contrário à palavra de Deus, que hoje mais do que nunca tem se levantado contra os cristãos, contra a igreja, contra a fé, contra nós, contra os verdadeiros valores, os princípios e valores da família cristã, da família tradicional. Sim ou não? Hoje nós estamos sendo bombardeados de todos os lados. Por isso precisamos aprender a ter fé perseverante, irmão. Lembre-se, você não está sozinho. Você faz parte de um exército. Você é um dos soldados de Jesus. Amém? Você é um dos soldados de Jesus. Quando Elias ali estava diante de uma situação difícil contra Jezabel e Acabe, ele estava ali num conflito tremendo, achando que estava sozinho, isolado. A palavra de Deus diz: olha, você não está sozinho, profeta. Existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Ou seja, homens e mulheres fiéis, que Deus vai colocar do nosso lado, para batalhar as batalhas de Deus conosco. E junto com eles, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós teremos vitória. Amém? Lembre-se, você é um soldado de Jesus. Lembre-se, reconheça as suas armas. As suas armas não são carnais. Não é falando palavrão. Não é ofendendo os outros, não é agredindo fisicamente alguém, não é se vingando contra aquele que se levantou contra você, que você vai resolver os problemas, irmãos. As suas armas não são carnais, mas são espirituais. E como diz Paulo, são poderosas em Deus, para destruir sofismas, fortalezas, e todo conhecimento que se levanta contra Jesus de Nazaré. As suas armas são espirituais. Leia Efésios 6, do 10 em diante. Fortaleça-te no Senhor e na força do seu poder. Amém? Coloca sobre você a armadura descrita em Efésios 6. Coloca a armadura de Deus, querido. Coloca a armadura de Deus sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Lembre-se, reconheça as suas armas. O verdadeiro soldado, ele conhece as suas armas. Ele sabe usar bem as suas armas, sim ou não? Sabe? Será que você tem usado as armas espirituais? Ou as armas carnais? Será que você tem feito do jeito de Deus? Ou do seu jeito? Será que você reconhece e conhece os seus inimigos? Será que você se lembra que você não está sozinho, além de você ser soldado de Jesus, os anjos guerreiros de Deus estão com você? Amém? Tem uma música linda que os cristãos cantam, a Renovação Carismática também canta. E eu me lembro que quando criança a gente cantava: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Amém? Você crê nisso, irmão? Que tem anjos de Deus para te guardar, que tem anjos guerreiros de Deus para travar as tuas batalhas, e as batalhas do povo de Deus. Você sabia que Miguel é o general de guerra que protege o povo de Deus, Israel? Deus tem um anjo general de guerra que protege o povo dele, Israel. Assim também é com cada um de nós, herdeiros da salvação, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você vê lá no Evangelho
chega um determinado momento, logo depois do batismo de Jesus, não, logo depois que ele sai da tentação no deserto, a Bíblia diz que os anjos de Deus subiam e descendo, servindo o Filho de Deus. Querido, isso é para nós também, eu fico arrepiado só de pensar. Olha Jacó estava na sua caminhada, né? Ali na terra de Canaã, de repente ele viu o céu aberto, anjos subindo e descendo. E aí ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Porque ele viu um corredor, né? Uma escadaria para o céu, onde os anjos subiam e descendo naquele lugar. Amém? Às vezes os teus olhos naturais não estão vendo, mas Deus está enviando um anjo para operar um milagre na tua vida. Olha o testemunho que nós ouvimos. Levou ali, ungiu com óleo, a mãe foi curada para a glória de Deus. É um anjo trabalhando, é um anjo operando um milagre lá no hospital. É um anjo amarrando o demônio que está talvez se levantando contra a tua vida. Você ora a Deus e Deus envia os anjos para trabalhar ao seu favor. Deus envia o Espírito Santo no coração daquela pessoa, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quebrantando, tratando, mudando, operando, agindo Deus. Quem é que vai impedir o agir de Deus? Fala comigo, eu tenho anjos guerreiros para batalhar as minhas pelejas. Você crê nisso, irmão? Para a glória de Deus, lembre-se disso. A Bíblia diz que existem miríades e miríades de anjos, são bilhões, trilhões e trilhões de anjos. Satanás levou 1/3 dos anjos dos céus, mas 2/3 de anjo ainda pertencem ao Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo sem Deus. Lembre-se disso. Os recursos de Deus para a sua e para a minha batalha são inesgotáveis. Os recursos de Deus para a sua e para a minha batalha são inesgotáveis. Uma das coisas mais tremendas de uma guerra é o quê? É o suprimento de guerra. Sim ou não? O combustível que chega até os tanques, aos carros de guerra, o suprimento, né, as balas, os mecanismos de guerra, as armas que chegam lá para enfrentamento dos inimigos, os tanques, os helicópteros. Sim ou não? A mesma coisa na batalha espiritual, irmão. Os recursos dos céus estão disponíveis para você e para mim. Sabe por que Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial? Por uma falha de suprimento de guerra. Ele falhou tanto tentando invadir a Rússia e se lascou lá com a neve. O suprimento, né? Os recursos de batalha não foram inesgotáveis, se acabaram. E também quando vieram as frentes dos exércitos aliados, ali na Normandia, na França, ali, para destruir ali o império do Reich, terceiro Reich, né, o terceiro reinado ali de Hitler, também perdeu a guerra porque faltou suprimento de batalha. Só você vê na história das batalhas, as grandes batalhas foram perdidas por falta de provisão, de suprimento de guerra. Mas glória a Deus, querido, eu e você temos recursos inesgotáveis de Deus sobre a nossa vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. A Bíblia diz que nos lugares celestiais existe toda a sorte de bênção para mim e para você. Pastor, mas como assim lugares celestiais? Eu vou subir lá no céu para receber minha bênção? Não, irmão, aqui está falando de uma posição de fé. Uma posição em Cristo. Quando você ora, você sobe lá através da sua oração, no trono da graça, diz Hebreus capítulo 4, pelo novo e vivo caminho. Você chega diante do trono de Deus com a sua oração, numa posição de fé, e Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que toda sorte de bênçãos estão disponíveis para mim e para você.
os recursos do céu são inesgotáveis para a sua vida. Não vai faltar provisão, não vai faltar suprimento. Os recursos de Deus para a nossa batalha são inesgotáveis. Ele nos deu as armas, nós somos soldados de Jesus, não estamos sozinhos. Nós temos anjos guerreiros do Senhor a nosso favor. Mas sempre que você estiver na batalha, querido, peça a Deus com fé. Ore com fé. Amém? Quando você está diante de uma provação, de uma dificuldade, de um tribulum, de uma peneira de Deus, você tem orado com fé? Peça com fé, diz aqui a palavra de Deus, não duvide. Não tenha um coração mole, em outras palavras. Como tem gente com o coração dividido, um coração mole, uma vida cristã mole, o coração dividido, não sabe o que quer, não pede com fé, ou ora não crendo. Como é que você vai receber de Deus, amado? Se você já ora com incredulidade, se você já ora duvidando, e Deus opera mediante a nossa fé. Nós somos salvos mediante a fé. Os recursos de Deus estão disponíveis mediante a fé. Toda sorte de bênçãos, Efésios 1:3, estão disponíveis para mim e para você, mediante a nossa fé. Tiago está dizendo, ore com fé. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça não duvidando, peça com fé, porque aquele que tem o coração mole, dividido, não pense que esse vai receber de Deus coisa alguma. Olha o que diz a Bíblia: se porém algum de vós necessita de sabedoria, versículo 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Acho linda aquela canção que diz, a palavra de vitória já foi liberada a nós. Será que você canta isso com fé? E a palavra de vitória já foi liberada a nós. E a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Você crê que a palavra já foi liberada para você? Toma posse da palavra de vitória sobre a tua vida, querido. Os recursos do céu são inesgotáveis sobre a tua e a minha vida. Não faltará suprimento de batalha. Não faltará os recursos celestiais. Não faltará bênçãos de Deus para a sua e para a minha vida. E por último, querido, depois de pedirmos com fé, não duvidando, não tendo um coração mole, ou seja, um coração inconstante, um coração dividido, um coração com ânimo dobre, mas um coração cheio de fé perseverante. Nós aprendemos através desse texto, lembre-se de sua identidade e valor como guerreiro. Você tem valor para Deus, você tem uma identidade, glorie-se na sua dignidade, na sua honra, na sua posição em Jesus. Tenha um coração humilde diante de Deus, amém? Um coração quebrantado, um coração confiante, um coração que depende de Deus. O autor aqui, Tiago, nos ensina que não são as riquezas dessa terra, os recursos naturais que fazem a diferença na nossa vida, mas é a nossa fé, é o nosso Deus. Aqueles que confiam nas suas riquezas, ou em si mesmos, ou nos recursos da terra, serão frustrados, diz a palavra de Deus. Ou seja, murcharão, como a erva do campo, diz aqui. As riquezas dessa terra murcharão, irmão.
Então suporte com perseverança. Amém? Use as armas espirituais de Deus. Confie no seu general. Quem é o nosso general? Jesus de Nazaré. E o nosso general nunca perdeu uma batalha. O nosso general também é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso general tem a estratégia certa para a sua batalha, para a sua dificuldade, para a luta que você está enfrentando. Lembre-se que aqueles que foram provados nos campos de guerra da vida e forem aprovados nos campos de batalha, serão recompensados. Uma coisa tremenda que a Bíblia ensina é que depois de uma batalha, existem uns despojos de guerra. Sim ou não? Que geralmente era a bênção que era trazida de volta ou conquistada dos inimigos, da mão dos inimigos. Depois de uma batalha travada, Deus sempre vai derramar uma bênção, um milagre, uma maravilha, uma glória sobre a tua vida, irmão. Depois de uma batalha, sempre haverá recompensa, sempre haverá despojos de guerra. Triunfaremos sobre os nossos inimigos, amém? E no versículo 12 nós vemos que receberemos no céu a coroa da vida, pois amamos ao Senhor. Conclusão de tudo isso que nós aprendemos, amados: nas maiores batalhas são descobertos os maiores guerreiros. Amém? Será que Deus pode encontrar em você um grande guerreiro de Deus? Lembre-se disso. São nas batalhas que os meninos se transformam em homens valentes do Senhor. Mocinhas, menininhas se transformam em mulheres guerreiras de Deus. Deus tem poder de transformar um exército de angustiados, como foi com Davi, em matadores de gigantes. A sabedoria de Deus fará toda a diferença no campo de guerra. E lembre-se, amado, talvez uma das coisas principais que nós falamos: os recursos e o arsenal de Deus são inesgotáveis sobre as nossas vidas. Amém? Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer, irmão. Você vai triunfar. Me lembro de uma vez que eu ia pregar numa quinta-feira. Eu estava debaixo do chuveiro, me preparando ali em oração, orando em línguas e tal, buscando o Senhor há anos atrás. E de repente ali debaixo do chuveiro, me preparando para vir no culto, o Espírito Santo falou ali debaixo do cruzeiro: diga, do cruzeiro não, do chuveiro, que eu passei por cruzeiro hoje. Deus falou para mim debaixo do chuveiro: diga para o meu povo que no final de todas as coisas, eu vencerei por eles. Amém? Você recebe essa palavra sobre a tua vida? No final de todas as coisas, a Bíblia ensina: o bem triunfará sobre o mal. O mal não vai triunfar sobre a tua vida, sobre a vida dos crentes, sobre a vida do cristão. Seremos peneirados por Deus, mas Deus vai achar no seu e no meu coração um coração de trigo de Deus e não de palha. Amém? Fica de pé, querido. Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estejam passando por momentos difíceis na sua vida. Momentos de luta na família, nas finanças. Precisa de uma porta que se abre, uma porta de emprego, um milagre financeiro, um milagre no seu problema, um problema físico que talvez você esteja enfrentando, um problema familiar, um problema com o filho. Querido, eu queria te chamar aqui na frente. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que tem alguma necessidade, que está travando alguma batalha, que está pedindo uma estratégia de Deus, que talvez até perdeu algumas batalhas, mas não vai perder essa guerra, em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Saia do seu lugar, querido, vem aqui na frente. Eu gostaria de orar por você. Chegue bem pertinho aqui do altar, todo mundo bem juntinho.
E você que não veio, levante a mão aqui para frente, querido. Vamos criar uma atmosfera de milagre, de fé, de bênção. Porque Deus vai operar maravilhas aqui na vida dessas pessoas. Você crê, irmão? Lembre-se que nós falamos, peça com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é como, o vento, o mar ali impetuoso. Saiba que esse de Deus não vai receber nada. Venha para frente, você que precisa de um milagre, de uma bênção, de um socorro de Deus, de uma cura física, um problema na família, um problema de alma, uma mazela dentro da sua alma, uma situação complicada, um embaraço que você está vivendo. Querido, você que está aí atrás, querido, estenda a mão aqui para frente, começa a orar comigo, começa a levantar um clamor. Você que está aqui na frente, coloca a mão no seu coração, começa a orar, fala para Deus, apresenta para Deus a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema, o que você está enfrentando. Lembre-se que os recursos de Deus são inesgotáveis sobre a tua vida. Que os anjos de Deus, os anjos guerreiros de Deus, estão disponíveis para você e que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Querido, ore. Você que está aí atrás, levanta um clamor aqui pelos irmãos da frente. Você que está na frente, clame ao Senhor e fala: Senhor, está aqui o meu problema, está aqui a minha luta. Senhor, eu preciso de uma resposta. A palavra de vitória já foi liberada para mim. E eu tomo posse agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite, com esse povo precioso, é o povo de Deus. Eles precisam de um milagre, eles precisam de uma porta aberta, uma porta de emprego, um negócio. Eles precisam de um milagre financeiro. Eles precisam de um milagre no casamento, um milagre na família, na vida dos filhos, na sua alma, no seu coração, com um parente, com um familiar, Senhor. O Senhor conhece cada batalha travada aqui neste lugar. O Senhor conhece cada luta que cada um está passando, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, opera em cada coração, cumpre o teu propósito, lembra eles a sua identidade, o seu valor como guerreiro. Ensina eles a pelejar a peleja do jeito de Deus. Senhor, envia anjos guerreiros, anjos que tragam milagres, que tragam a manifestação da tua glória, da tua graça, o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor abrindo portas, porque abrindo a porta o Senhor, ninguém pode fechar. E as portas que o Senhor também fecha, ninguém pode abrir. Senhor, vai operando agora milagres e maravilhas, sinais, prodígios, para que o teu nome seja exaltado na vida de cada irmão, que testemunhos tremendos aconteçam a partir dessa noite. Eu creio em milagres, eu creio num Deus todo-poderoso, eu creio num Deus que opera maravilhas, eu creio num Deus que derrama glória e graça sobre o teu povo. Senhor, dá a eles sabedoria, dá a eles estratégia, ajuda-os, ó Deus, a pelejarem com as armas espirituais. Senhor, faz isso na vida de cada um deles, Pai. Libera uma bênção, libera um milagre. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu falo agora com vocês, demônios que estão agindo nessas circunstâncias, nesses problemas, nessas dificuldades, nessas provações, nessas tentações, nessas inclinações da carne, nessas carnalidades, nesses pecados, nesse cativeiro, nesse grilhão, sejam quebrados agora, todo grilhão, toda amarra, todo estorvo, toda maldição, todo trabalho, todo feitiço, todo encantamento, toda obra de macumbaria, toda ação de demônio vai cair por terra, seja amarrado, amordaçado, imobilizado, impedido de agir completamente pelo poder de Deus. Vai caindo fora, demônio, agora. Pega todo o teu lixo, toda a tua sujeira, tudo que você arquitetou, tudo aquilo que você forjou, vai sendo desfeito agora em nome de Jesus. Porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso nós desfazemos, decretamos a falência de Satanás e seus demônios. E declaramos a vitória e triunfo de Jesus de Nazaré.
e do Espírito Santo de Deus. Em cada pessoa, em cada alma, em cada coração, em cada situação, Pai, libera uma bênção, para a honra e glória do nome do Senhor. Manifesta esta palavra, Pai, com sinais, prodígios e maravilhas, para que o Teu nome seja engrandecido e exaltado, no poder da Tua palavra, em o nome de Jesus. Levante as mãos para os céus comigo. Pai, abençoa o Teu povo aqui nessa noite. Senhor, opera milagres e maravilhas na vida de cada um daqueles que vieram nesta noite, nesse lugar. Senhor, que a luz do Teu rosto brilhe sobre eles, que o favor divino nunca falte na nossa vida, que o shalom de Deus, a paz que prospera, a paz que excede todo entendimento, venha sobre eles, sobre as suas casas, sobre a sua família, que o Senhor prospere o trabalho das suas mãos, que tudo que fizerem seja abençoados pelo Senhor, que a glória do Senhor vá na frente, atrás, por cima, por baixo, em todas as direções, seja a retaguarda e a frente deles, em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o corpo, a alma e o espírito deles, até a volta de Jesus de Nazaré. E que o sangue precioso de Jesus purifique cada alma, cada vida, de todo pecado, de toda sujeira, de toda imundícia. Haja purificação do sangue de Jesus de Nazaré sobre cada vida. Que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te dê triunfo, que o Senhor te dê sucesso, bênção e prosperidade. A bênção bíblica, a bênção do Senhor dos exércitos. Que você triunfe nas suas batalhas, e que Jesus de Nazaré, o grande general, o Rei dos Reis, seja exaltado e glorificado na sua vida. Quem recebe fala: eu recebo, eu tomo posse, pela fé, não duvidando, mas crendo de todo o meu coração, que o sangue de Jesus tem poder, que o nome de Jesus tem poder, que pelos méritos de Jesus, pelo triunfo da cruz, e pelo poder da ressurreição, os benefícios de Cristo, as bênçãos de Deus, são a minha herança, são a minha vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso, amado? Nós vamos ver muitos relatos do que Deus começou a fazer a partir dessa noite. Querido, eu creio naquilo que eu prego. Você também precisa crer na palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Faça suas inscrições lá fora, casados, jovens. Que Deus te abençoe. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Vai na graça e na paz de Jesus. Que o Senhor seja contigo.